O sistema solar é uma dança silenciosa de esferas que giram e deslizam pelo espaço, guiadas pela gravidade. No centro, o Sol, uma estrela de fogo constante, sustenta a órbita de todos os planetas com seu peso invisível. Cada corpo celeste segue uma trilha curva. E mesmo no vazio mais absoluto não existe imobilidade. Tudo se move, sempre. Esse movimento é lei. Todos os planetas giram ao redor do Sol em órbitas quase circulares. Esse movimento é chamado de translação. A Terra, por exemplo, leva 365 dias para completar uma volta. Marte precisa de quase 2 anos. Já Netuno, tão distante, percorre sua órbita gelada ao longo de 165 anos terrestres. Enquanto viajam ao redor do Sol, os planetas também giram em torno de si mesmos. Esse movimento é a rotação. É ele que determina a duração dos dias. Na Terra, um dia completo tem 24 horas. Já em Júpiter, esse giro ocorre em menos de 10. Cada planeta tem sua própria velocidade e inclinação, o que cria realidades únicas. A maioria dos planetas gira no mesmo sentido de sua translação, um movimento chamado de rotação prógrada. Isso significa que, vistos de cima do Polo Norte solar, giram no sentido anti-horário. Esse padrão é resultado do momento angular herdado do disco de gás e poeira, que deu origem ao Sistema Solar há mais de 4 bilhões de anos. Mas nem todos os planetas seguem esse fluxo. Alguns desafiam a regra. Quando um planeta gira no sentido oposto ao da maioria, diz-se que sua rotação é retrógrada. Nesse caso, ele gira no sentido horário quando visto de cima do Polo Norte solar. Esse detalhe, aparentemente pequeno, revela histórias profundas sobre sua origem e evolução. Vênus é o exemplo mais marcante de rotação retrógrada. Se um observador estivesse em sua superfície, veria o Sol nascer no oeste e se pôr no leste, um fenômeno contrário ao da Terra. Urano também apresenta uma anomalia. Seu eixo é tão inclinado que parece rolar ao longo de sua órbita, criando dias e noites extremos. Essas diferenças não são meras curiosidades. Elas apontam para eventos violentos ou processos lentos que alteraram o curso natural da rotação planetária. A colisão com outro corpo, o atrito gravitacional ou interações caóticas podem inverter um planeta ou incliná-lo de forma incomum. Cada variação guarda os traços do passado cósmico. A compreensão desses movimentos ajuda a decifrar a arquitetura do sistema solar. O sentido da rotação, a inclinação do eixo e a velocidade de rotação afetam o clima, a atmosfera e até mesmo a presença de um campo magnético. Nada é por acaso nesse balé cósmico. Cada detalhe carrega milhões de anos de história gravitacional. A vastidão do espaço é silenciosa, mas não estática. No escuro absoluto entre as estrelas, os planetas seguem girando em seus caminhos traçados pela gravidade. Observar como se movem é como ler os versos de um poema antigo, escrito nas órbitas e rotações dos mundos, que compartilham o mesmo Sol que nos aquece. Se essa jornada pelo movimento dos planetas despertou sua curiosidade, inscreva-se no canal, curta o vídeo e compartilhe com quem gosta de ciência e mistério. Há muito mais para explorar nessa dança cósmica. Cada planeta tem uma história e cada rotação esconde um enigma. O universo está só começando a falar. Vênus habita a segunda posição a partir do Sol, entre Mercúrio e a Terra. Sua órbita é quase circular e o planeta brilha com intensidade no céu, muitas vezes visível ao amanhecer ou ao entardecer. Por séculos, foi confundido com uma estrela, mas por trás do brilho constante, esconde-se um mundo inóspito coberto por nuvens espessas e cercado por calor extremo. É quase do mesmo tamanho da Terra, com um diâmetro apenas 300 quilômetros menor. Sua massa equivale a mais de 80% da massa terrestre. Por essa semelhança, já foi chamado de planeta irmão. No entanto, essa irmandade termina na superfície. Vênus guarda diferenças radicais em clima, composição atmosférica e dinâmica interna. A atmosfera de Vênus é composta, em sua maior parte, por dióxido de carbono. Esse gás, responsável pelo efeito estufa, aprisiona o calor de forma implacável.
A pressão atmosférica na superfície é mais de 90 vezes maior que a terrestre. Estar ali seria como mergulhar a 900 metros de profundidade no oceano, com calor suficiente para derreter chumbo. As nuvens que cobrem o planeta são feitas de ácido sulfúrico. Espessas, refletoras e tóxicas impedem a visão direta do solo. Vênus é constantemente envolvido por um manto de tempestades químicas, varrido por ventos que circulam o planeta em poucos dias. Essa superrotação atmosférica contrasta com a lentidão extrema da rotação do próprio planeta. Em sua superfície, Vênus é árido, desértico e quase imóvel. As temperaturas ultrapassam 460 graus Celsius, mesmo sem a presença direta do Sol. Montanhas, planícies e extensos campos de lava compõem a paisagem. Não há oceanos nem indícios permanentes de água líquida. A vida, como se conhece, não teria refúgio ali. Comparado à Terra, Vênus não possui um campo magnético global significativo. Esse detalhe o torna vulnerável ao vento solar, que lentamente corrói sua atmosfera. A ausência de um dínamo interno, possivelmente ligado à rotação lenta e uniforme, o impede de gerar a proteção eletromagnética que envolve a Terra. A densidade média de Vênus é semelhante à terrestre, o que indica uma estrutura interna composta por núcleo metálico, manto rochoso e crosta. Mas o planeta parece geologicamente adormecido. Há sinais de vulcanismo, talvez recente, mas nenhuma atividade tectônica evidente como as placas móveis que moldam os continentes da Terra. A distância entre Vênus e o Sol é de aproximadamente 108 milhões de quilômetros. Essa proximidade contribui para seu calor extremo, mas não é a única causa. Mercúrio, mais próximo do Sol, é mais frio. O verdadeiro responsável pela fornalha venusiana é a composição atmosférica e seu efeito estufa descontrolado. Na mitologia, Vênus representa a deusa do amor e da beleza. No céu, é a estrela da manhã e do entardecer. Mas no mundo real, é um planeta hostil, sufocante e coberto de mistérios. O contraste entre sua aparência serena e sua natureza violenta fascina cientistas e observadores há séculos. É o belo que queima. Vênus parece feito de paradoxos. Gêmeo da Terra, mas contrário em quase tudo. Tão próximo do Sol, mas tão escondido sob nuvens. Um planeta que brilha intensamente nos céus, mas guarda sob sua superfície o retrato do inferno. Conhecer Vênus é lembrar que o universo nem sempre se revela como aparenta. Às vezes, ele engana com luz. O tempo em Vênus transcorre de forma estranha. Enquanto a Terra gira rapidamente em cerca de 24 horas, Vênus executa esse mesmo movimento em um ritmo lento e silencioso. Seu dia completo, medido pela rotação em torno do próprio eixo, dura 243 dias terrestres. É o dia mais longo entre todos os planetas do Sistema Solar. A lentidão da rotação venusiana é tão marcante que um ano em Vênus, ou seja, o tempo que leva para completar uma volta ao redor do Sol, dura cerca de 225 dias terrestres. Isso significa que o dia é, paradoxalmente, mais longo do que o ano. A sequência do tempo se dobra nesse planeta. O Sol nasce apenas uma vez a cada ciclo de quase 2/3 de ano. Como se isso não bastasse, Vênus gira em sentido contrário à maioria dos outros planetas. Sua rotação é retrógrada. Isso quer dizer que, para quem estivesse na superfície, o Sol surgiria no horizonte oeste e desapareceria no leste. É um espetáculo invertido, como se o céu estivesse desafiando a lógica que rege o mundo conhecido. O movimento retrógrado de Vênus altera a percepção do tempo e do espaço. Enquanto na Terra o Sol se ergue no leste e cruza o céu até o oeste, em Vênus o caminho da luz é o oposto. A experiência do nascer do Sol seria longa, lenta e silenciosa. A claridade rasgaria as nuvens ácidas em um movimento contrário ao habitual, como um espelho virado do universo. Na prática, a combinação entre rotação retrógrada e translação cria efeitos peculiares. O chamado dia solar, que considera o intervalo entre dois nasceres do Sol no mesmo ponto do planeta, dura cerca de 117 dias terrestres.
É um tempo imenso para esperar a luz. Longas manhãs e noites eternas marcam o ciclo venusiano. A atmosfera densa e a cobertura contínua de nuvens impedem que um observador veja claramente o Sol. Mas mesmo oculto, o ciclo de luz e sombra influencia as camadas superiores da atmosfera. A radiação solar aquece as nuvens e movimenta os ventos supersônicos que circulam o planeta com velocidade muito superior à rotação do solo. Na superfície, o ritmo do tempo é diferente. Não há pressa em Vênus. A rotação lenta cria longos períodos de exposição ao calor extremo. Durante um único dia venusiano, uma região pode permanecer sob intensa radiação por meses. A energia acumulada transforma o solo em uma fornalha constante, onde não há alívio térmico entre o dia e a noite. Esse comportamento incomum da rotação pode ter origens diversas. Hipóteses apontam para colisões antigas com corpos celestes ou para a influência gravitacional do Sol e da densa atmosfera. Com o tempo, o planeta pode ter desacelerado e invertido seu movimento. O que hoje se observa é o resultado final de bilhões de anos de perturbações dinâmicas. O dia em Vênus não é apenas uma unidade de tempo. É um testemunho da instabilidade cósmica, das forças que moldam os mundos de maneiras inesperadas. Um ciclo solar invertido, lento e quase imóvel, revela um planeta que vive em descompasso com seus vizinhos. Vênus não gira como os outros. Ele desafia a ordem e reescreve a passagem das horas. O tempo em Vênus não corre. Ele se arrasta, gira ao contrário, se curva sob o peso da atmosfera e se dissolve em calor. A luz caminha do oeste ao leste, e cada dia dura quase um ano. Nesse planeta de contrastes, até a rotação é uma história de exceção. Um dia em Vênus é uma jornada contra a corrente do universo conhecido. Antes que os planetas existissem, havia apenas poeira e gás flutuando no vazio. Essa nuvem imensa, rica em hidrogênio e hélio, começou a se contrair lentamente sob a força da gravidade. A contração fez a nuvem girar. Esse giro inicial, pequeno mas constante, marcou o primeiro traço de rotação que daria origem aos movimentos planetários. Ao girar, a nuvem achatou-se em um disco fino. Esse disco, conhecido como disco protoplanetário, é uma estrutura comum na formação de sistemas estelares. No centro, a matéria se acumulou até formar uma estrela. Ao redor dela, fragmentos menores se juntaram, colidindo e crescendo, moldando os embriões dos planetas que conhecemos hoje. O princípio que governa esse giro é chamado de conservação do momento angular. Esse conceito da física diz que se não houver forças externas para interromper, um corpo em rotação tende a manter seu movimento. Quanto menor o raio de rotação, maior será a velocidade. O mesmo vale para patinadores, luas e planetas recém-nascidos. Durante a formação do Sistema Solar, essa conservação foi essencial. Conforme a nuvem se contraiu, girou mais rápido. Os planetas herdaram esse movimento. É por isso que quase todos giram no mesmo sentido, com eixos semelhantes e órbitas alinhadas em um plano. A rotação nasceu como herança cósmica do colapso inicial da nuvem primordial. As colisões com asteroides, as forças gravitacionais e o atrito interno alteraram essas rotações com o tempo. Mas a base do movimento permaneceu. Júpiter, por exemplo, gira com velocidade impressionante. Ele completa uma rotação em menos de 10 horas. Esse movimento vem do momento angular absorvido durante sua formação gasosa. A Terra também carrega esse impulso. Seu dia de 24 horas resulta da combinação entre a rotação inicial e os ajustes provocados por impactos, marés lunares e a própria distribuição de massas internas. Cada rotação é um vestígio do nascimento do planeta, uma lembrança em movimento do caos ordenado que o formou. O momento angular não se perde. Ele pode ser redistribuído, transformado ou transferido. A rotação dos planetas, a dança das luas e até o giro dos cometas obedecem a esse princípio. Ele é silencioso, mas absoluto. Uma lei que age mesmo onde não há som, nem resistência, nem luz. Um princípio que governa o vazio. No disco protoplanetário, o material que girava mais próximo ao centro movia-se mais rápido. As regiões externas giravam de forma mais lenta.
Essa variação influenciou o tamanho, a composição e a rotação dos corpos em formação. Os planetas internos, como Mercúrio e Vênus, se formaram a partir de material denso e quente. Os externos, como Saturno e Urano, cresceram em meio a gases frios. Mesmo as pequenas inclinações dos eixos e as excentricidades das órbitas podem ser traçadas de volta a esse disco original. Ele não apenas deu origem aos planetas, como também determinou sua orientação no espaço. O que hoje se vê como um sistema ordenado nasceu de uma rotação ancestral preservada por bilhões de anos. A rotação dos planetas é mais do que um movimento. É uma memória gravada em massa e velocidade. Cada giro, cada inclinação, cada impulso que mantém o planeta girando é uma lembrança do início. Giram-se os planetas porque o cosmos girou primeiro, e enquanto a gravidade existir, o giro continuará. No silêncio do espaço, os planetas giram. A rotação, que define o ritmo dos dias, pode seguir dois sentidos. Quando um planeta gira no mesmo sentido de sua órbita ao redor do Sol, esse movimento é chamado de rotação direta ou prógrada. É o padrão mais comum no Sistema Solar, uma herança do movimento inicial do disco protoplanetário que os formou. A rotação direta ocorre no sentido anti-horário, se observada de cima do polo norte do Sol. Terra, Marte, Júpiter e Saturno giram dessa maneira. O Sol também gira nesse mesmo sentido. Esse alinhamento sugere que todos esses corpos mantêm o momento angular do disco original, girando como folhas presas a um redemoinho cósmico. Mas nem todos seguem essa direção. Quando um planeta gira no sentido oposto ao de sua órbita, ele exibe uma rotação retrógrada. Nesse caso, o movimento ocorre no sentido horário, quando visto do polo norte solar. É um comportamento raro entre os planetas, mas carrega implicações profundas sobre sua origem e evolução. Vênus é o caso mais notável de rotação retrógrada. Seu giro é tão lento que um dia completo leva 243 dias terrestres. O Sol nasce no oeste e se põe no leste, como se o tempo caminhasse ao contrário. Esse movimento desafia o padrão e sugere eventos violentos ou forças sutis que inverteram seu eixo ao longo do tempo. Urano apresenta uma inclinação extrema. Seu eixo está praticamente deitado, formando um ângulo de 98 graus com o plano de sua órbita. Isso faz com que seus polos apontem quase para o Sol em certos períodos. Embora tecnicamente classificado como rotação direta, seu movimento lembra uma rotação retrógrada, deitado de lado. Plutão, embora hoje classificado como planeta anão, também apresenta uma rotação retrógrada. Seu eixo está inclinado em mais de 120 graus. Ele gira lentamente e no sentido oposto ao da maioria dos planetas. Esse comportamento reflete uma história dinâmica complexa, talvez marcada por colisões ou capturas gravitacionais. A rotação retrógrada não afeta apenas o nascer do Sol. Ela influencia a dinâmica interna do planeta, a distribuição de calor, o comportamento atmosférico e, em certos casos, a geração de campo magnético. É um detalhe orbital que altera profundamente a identidade física do corpo celeste ao longo de sua existência. As causas da rotação retrógrada variam. Colisões com grandes corpos, interações com luas, forças de maré e desaceleração atmosférica são possibilidades conhecidas. O Sistema Solar, mesmo em sua ordem aparente, esconde histórias de caos, rearranjos e recomeços gravados no giro invertido de alguns planetas. Rotação direta e retrógrada são modos diferentes de carregar o mesmo impulso inicial. São variações do mesmo tema cósmico. Enquanto uns mantêm o ritmo ancestral, outros quebram a simetria, revelando as cicatrizes de um universo em constante transformação. O sentido do giro é, ao mesmo tempo, trajetória e memória. No espaço, cada planeta gira como pode, não como deveria. O sentido da rotação é o resultado final de bilhões de anos de interações gravitacionais e colisões esquecidas. Vênus, Urano e Plutão mostram que nem todo giro é previsível. O cosmos, mesmo sob leis rígidas, permite desvios que tornam cada mundo único. Os planetas não giram de forma perfeitamente vertical.
Cada um tem um eixo de rotação inclinado em relação ao plano de sua órbita ao redor do Sol. Esse ângulo, conhecido como obliquidade, define o comportamento das estações, a distribuição da luz solar e a dinâmica climática. Eixo após eixo, o sistema solar revela uma coleção de inclinações variadas. A Terra possui uma inclinação de aproximadamente 23 graus. Esse leve tombamento é responsável pelas estações do ano. Durante o verão, em um hemisfério, o outro vive o inverno. A mudança na incidência solar ao longo da órbita define o ritmo das colheitas, das marés e dos ciclos naturais que moldam a vida há milhares de anos. Marte, o planeta vermelho, tem uma inclinação semelhante à da Terra. Seu eixo está inclinado cerca de 25 graus. Isso também gera estações marcadas, ainda que mais longas, já que o ano marciano dura quase o dobro do terrestre. Em sua superfície, calotas polares crescem e recuam conforme o planeta dança em torno do Sol. Urano rompe com essa regularidade. Seu eixo está inclinado em cerca de 98 graus. O planeta gira quase deitado, como se tivesse sido empurrado por um impacto colossal. Durante parte do ano uraniano, um dos polos aponta diretamente para o Sol, enquanto o outro mergulha em meses de escuridão. As estações ali são extremas e duram décadas. Vênus apresenta um caso particular. Seu eixo é inclinado em apenas 3 graus, o que significa que praticamente não possui estações. No entanto, sua rotação é retrógrada, e isso complica a geometria de seu movimento. O planeta gira lentamente e em sentido oposto à maioria, como se seu passado tivesse sido moldado por forças que inverteram sua trajetória. A inclinação dos eixos planetários não é fixa. Ao longo de milhares ou milhões de anos, esses ângulos oscilam. A influência gravitacional dos outros planetas, das luas e do próprio Sol altera levemente o eixo de cada mundo. Esses movimentos lentos e cíclicos, chamados de precessão e nutação, reescrevem lentamente o clima e o tempo em escala planetária. As diferenças entre os eixos mostram que não há um padrão universal. Cada planeta desenvolveu sua rotação e inclinação de maneira única. Alguns mantiveram o alinhamento original do disco protoplanetário. Outros foram afetados por colisões, forças de maré ou instabilidades gravitacionais que os fizeram tombar, girar ao contrário ou oscilar com o tempo. A inclinação do eixo está diretamente ligada à experiência de tempo e luz em cada planeta. Ela determina quanto um hemisfério será aquecido, por quanto tempo e com que intensidade. Um pequeno desvio no eixo pode gerar verões abrasadores ou invernos eternos. A inclinação é o ponto onde o movimento se encontra com o clima. Mesmo pequenas inclinações, como as de Mercúrio ou Júpiter, provocam variações sutis em temperatura e exposição solar. Já inclinações extremas, como as de Urano ou Plutão, transformam por completo a noção de estações. Em alguns lugares, o Sol pode permanecer semanas sem nascer. Em outros, pode nunca se pôr durante meses. Os eixos dos planetas são marcas silenciosas de suas histórias. Cada inclinação conta como o corpo celeste foi formado, perturbado e moldado ao longo do tempo. No sistema solar, os planetas não giram em alinhamento perfeito. Eles se inclinam, caem, resistem e se adaptam. A diversidade de seus eixos é a assinatura do caos criativo do universo. No início do sistema solar, o espaço era um palco de violência. Corpos rochosos colidiam com frequência, disputando órbitas instáveis. Planetas recém-formados eram bombardeados por fragmentos gigantescos. Uma colisão planetária ocorre quando dois corpos de grande massa se chocam com força suficiente para alterar suas órbitas, rotação ou estrutura interna. Esses impactos podem ser devastadores. Quando dois mundos colidem, o calor liberado pode derreter rochas, vaporizar superfícies e formar oceanos de magma. O eixo de rotação pode mudar, luas podem surgir dos destroços e o planeta pode ser reconfigurado por inteiro. Essas colisões deixaram marcas profundas em planetas como Terra, Marte e Mercúrio. A hipótese da colisão catastrófica em Vênus propõe que, em algum ponto de seu passado remoto,
o planeta tenha sido atingido por um corpo de grandes proporções. Esse impacto teria sido forte o bastante para desacelerar sua rotação e até mesmo inverter seu sentido. A rotação retrógrada de Vênus pode ser o vestígio dessa antiga violência cósmica. Simulações computacionais testam essa hipótese. Modelos mostram que, dependendo do ângulo e da velocidade do impacto, um corpo do tamanho de um protoplaneta poderia transferir momento angular negativo para Vênus. Com o tempo, o planeta desaceleraria até parar e, em seguida, começaria a girar lentamente no sentido oposto ao original. Essas simulações também revelam como a massa do impactador influencia o resultado. Um corpo pequeno não teria força suficiente. Um corpo muito grande poderia destruir o planeta. Mas uma colisão assimétrica, tangencial e com massa intermediária poderia explicar a atual rotação lenta e invertida. O impacto não destruiria Vênus, mas o reinventaria. O calor gerado por essa colisão teria modificado o interior do planeta. A convecção no manto poderia ter mudado, influenciando o campo magnético. O núcleo, talvez já líquido, teria sido agitado. A crosta poderia ter sido recoberta por lava. A atmosfera, já densa, teria sido alterada por gases liberados no impacto. Nada em Vênus teria permanecido intocado. O fato de Vênus quase não possuir crateras de impacto visíveis na superfície apoia a ideia de um passado geologicamente ativo. A renovação constante do solo, com vastos campos de lava e terrenos jovens, pode ter apagado as cicatrizes de antigas colisões. O planeta teria se curado por fora, mas não por dentro. Outros modelos consideram múltiplos impactos menores, distribuídos ao longo de milhões de anos. O efeito acumulado de várias colisões assimétricas também poderia alterar a rotação. Nesse cenário, não um único golpe, mas uma sequência de pancadas teria empurrado Vênus para longe da rotação direta até inverter seu eixo. A colisão catastrófica é mais do que uma explicação para a rotação retrógrada. Ela mostra como o caos constrói. No universo, a ordem aparente muitas vezes nasce da destruição. Impactos moldam órbitas, reformam planetas e deixam rastros invisíveis nos movimentos dos mundos. O que parece estável é fruto de choques antigos. Vênus gira devagar e ao contrário. Essa dança estranha pode ser o eco de um passado violento, onde um corpo errante mudou para sempre o destino de um planeta. No silêncio atual de sua rotação, talvez ainda ressoe o impacto de um encontro colossal, escondido sob nuvens de ácido e temperaturas que não esquecem. O Sol exerce uma força invisível e poderosa sobre os planetas. Essa influência é chamada de força de maré e resulta da diferença gravitacional exercida pelo Sol em diferentes partes de um planeta. Esse efeito provoca tensões internas que podem alterar a rotação, a órbita e até o formato do planeta, moldando seu movimento ao longo do tempo. No sistema solar, as marés solares têm impacto especialmente em planetas mais próximos do Sol. Mercúrio e Vênus recebem intensa força gravitacional que age como um freio no giro dos planetas. Essa interação pode desacelerar a rotação, afetar a duração dos dias e modificar o eixo de rotação, criando situações únicas e complexas. Em Vênus, essa força de maré interage com uma atmosfera densa e vigorosa. A pressão atmosférica no nível da superfície é cerca de 90 vezes a da Terra, e os ventos chegam a velocidades impressionantes. Essa densa camada de gases não apenas envolve o planeta, mas também exerce influência dinâmica sobre sua rotação, criando um sistema acoplado. A atmosfera espessa reage ao movimento do planeta. Enquanto a crosta gira lentamente, os ventos circulam rapidamente. Essa diferença gera um atrito que pode transferir momento angular entre o planeta e sua atmosfera. O resultado é uma desaceleração progressiva da rotação do planeta, uma dança lenta entre o corpo sólido e o envoltório gasoso. O Sol aquece e expande a atmosfera de Vênus, aumentando a pressão e influenciando os ventos. Esse efeito cria uma espécie de maré atmosférica, onde a camada superior da atmosfera responde ao ciclo solar. Essa interação intensifica as forças de arrasto, um processo que, ao longo de milhões de anos, pode modificar significativamente
o giro do planeta. Esse mecanismo atmosférico e gravitacional atua como um freio cósmico. A rotação de Vênus já foi mais rápida, mas foi diminuída por esse conjunto de forças. A interação complexa entre a força de maré solar e a atmosfera venusiana é um dos fatores que explicam sua rotação extremamente lenta e retrógrada, um fenômeno único entre os planetas terrestres. Em outros planetas, como a Terra, as marés são visíveis na elevação dos oceanos, causadas pela Lua e pelo Sol. Mas em Vênus, onde não há oceanos, as marés se manifestam na atmosfera e no próprio movimento do planeta. Essas marés silenciosas são agentes de transformação, esculpindo o ritmo do planeta com uma precisão lenta e constante. Essa influência do Sol sobre Vênus reforça a ideia de que a rotação planetária não é fixa. O equilíbrio entre forças internas e externas pode evoluir por bilhões de anos. A força das marés solares, em conjunto com o arrasto atmosférico, cria um mecanismo natural para desacelerar e até inverter a rotação dependendo das condições específicas do planeta. O movimento de Vênus é um diálogo entre gravidade e vento, um relato em que o Sol fala com o planeta através das forças de maré. Essas forças invisíveis modelam o tempo e o espaço do planeta, transformando sua rotação e criando um cenário onde o nascer do Sol ocorre no oeste. Uma dança cósmica cheia de mistérios. A interação entre marés solares e atmosfera densa é uma chave para entender o enigma de Vênus. No silêncio das suas nuvens ácidas, as forças gravitacionais e atmosféricas atuam juntas para esculpir seu giro lento e invertido. É um exemplo de como o cosmos está em movimento constante, onde até o maior astro pode controlar a dança dos planetas. A rotação dos planetas não é um movimento simples e constante. O eixo de um planeta pode variar de forma imprevisível, resultado de forças múltiplas e complexas que atuam ao longo do tempo. A teoria do caos nos ajuda a entender como pequenas variações iniciais podem causar grandes mudanças no eixo de rotação em escalas temporais muito longas. Essas variações caóticas significam que o eixo de rotação pode oscilar, tombar e até inverter seu sentido. Em sistemas dinâmicos como o dos planetas, o movimento do eixo é sensível a influências gravitacionais externas e internas que se somam de forma não linear, produzindo comportamentos inesperados e difíceis de prever. Simulações computacionais permitem modelar essa evolução caótica. Rodando projeções que cobrem bilhões de anos, essas simulações mostram como o eixo de Vênus pode ter passado por variações extremas, com ângulos de inclinação que mudam abruptamente, desafiando a ideia de uma rotação estável e constante ao longo do tempo. A interação com o Sol, os planetas vizinhos e a própria dinâmica interna do planeta influenciam o eixo. Pequenas perturbações gravitacionais são amplificadas por efeitos caóticos. Essas perturbações podem alterar o equilíbrio, gerando oscilações amplas e mudanças de orientação, que moldam o comportamento rotacional ao longo dos eons. No caso de Vênus, essa evolução caótica pode ter contribuído para a rotação lenta e retrógrada observada hoje. O eixo do planeta pode ter se inclinado e girado de maneira imprevisível, resultando em um comportamento singular. O movimento do eixo não é apenas um balanço regular, mas uma dança complexa e caótica. Esse fenômeno não se limita a Vênus. Outros corpos no sistema solar também apresentam variações caóticas em seus eixos. A Terra, por exemplo, experimenta mudanças sutis em sua obliquidade, o que influencia os ciclos climáticos ao longo de milhares de anos. O caos está presente em toda a mecânica planetária. A teoria do caos mostra que mesmo sistemas regidos por leis precisas da física podem exibir comportamentos imprevisíveis a longo prazo. Pequenas incertezas nas condições iniciais se amplificam, tornando impossível prever com exatidão o movimento do eixo para escalas temporais muito grandes. Essas oscilações e mudanças de eixo não apenas afetam o movimento, mas também influenciam o clima e a geologia dos planetas. Um eixo instável pode levar a mudanças climáticas drásticas, variações na exposição solar e impactos sobre a atmosfera e superfície,
moldando a história do planeta de forma profunda. A evolução caótica do eixo é um convite a contemplar o universo como um sistema vivo e em transformação constante. O eixo de rotação não é fixo, mas um elemento dinâmico, fruto da interação de forças e da complexidade do cosmos. No coração desse movimento reside o mistério do tempo e da mudança nos planetas. Vênus apresenta uma rotação muito lenta e retrógrada. Uma hipótese intrigante sugere que essa condição pode ter se desenvolvido de forma gradual, sem a necessidade de um impacto violento. A desaceleração progressiva causada por forças constantes pode ter invertido o sentido do giro ao longo de milhões de anos, criando um movimento oposto ao inicial. O atrito entre a densa atmosfera venusiana e a superfície do planeta é um fator central nessa teoria. Essa camada espessa de gases, submetida ao aquecimento solar intenso, cria ventos poderosos que se movimentam muito mais rápido que o planeta. O arrasto gerado nesse contato funciona como um freio, alterando lentamente a rotação. Enquanto a atmosfera gira quase em torno do planeta, a velocidades superiores a 300 km por hora, a crosta sólida gira muito lentamente. Essa diferença cria uma força de atrito que pode extrair energia rotacional do planeta, retardando seu giro até praticamente parar. Esse processo não ocorre de forma rápida, mas ao longo de bilhões de anos. Ao desacelerar, a rotação de Vênus perde seu momento angular. O planeta se aproxima de uma condição de equilíbrio instável, em que uma pequena influência externa pode alterar o sentido da rotação. A pressão contínua exercida pela atmosfera pode gradualmente forçar a inversão do eixo de giro, mudando seu sentido original. A inversão gradual representa um fenômeno raro no sistema solar. A maioria dos planetas mantém o sentido de rotação original herdado do disco protoplanetário. Vênus é uma exceção notável, cuja densa atmosfera e proximidade do Sol criam condições únicas para essa lenta transformação dinâmica e atmosférica. Essa hipótese também explica por que a rotação de Vênus é tão lenta. A desaceleração continua em curso, influenciada por forças de maré solares e pelo arrasto atmosférico. A interação entre a superfície e a atmosfera é um mecanismo natural capaz de modificar o movimento planetário sem necessidade de colisões catastróficas. A influência da radiação solar aquece a atmosfera de Vênus e aumenta sua circulação, intensificando o atrito. Esse calor é o motor invisível que alimenta ventos e correntes atmosféricas, reforçando o processo de desaceleração do planeta. O Sol, dessa forma, age como um agente indireto que molda a rotação venusiana. Se essa inversão ocorreu de forma gradual, é possível que Vênus tenha passado por momentos em que sua rotação estava quase parada. Nesses intervalos, o planeta poderia ter vivido ciclos de rotação quase nula antes de mudar lentamente o sentido do giro, um fenômeno de equilíbrio instável e transição prolongada. A hipótese da inversão gradual reforça a complexidade dos processos que regem a rotação dos planetas. Ela mostra que forças sutis e persistentes, como o atrito atmosférico combinado com a gravidade solar, podem alterar profundamente o movimento de um planeta, criando um ritmo de dança cósmica muito diferente do esperado. O enigma do eixo invertido de Vênus permanece um mistério aberto, desafiando a compreensão humana. A possibilidade de uma inversão lenta, conduzida pela interação entre atmosfera e força solar, é um convite para explorar como o tempo e o ambiente moldam os mundos ao nosso redor, mostrando que o cosmos é uma eterna obra em transformação. A rotação retrógrada de Vênus não é apenas um detalhe orbital. Ela influencia diretamente a atmosfera e o clima do planeta, que é um dos mais extremos do sistema solar. Vênus possui uma densa camada de gases, onde a pressão na superfície é quase 100 vezes maior que a terrestre, criando um ambiente sufocante e feroz. A atmosfera venusiana gira muito mais rápido que a superfície, em um fenômeno chamado superrotação atmosférica. Enquanto o planeta completa uma volta em 243 dias terrestres, os ventos na alta atmosfera circundam o planeta em 4 dias. Esse movimento intenso
altera os padrões climáticos de forma dramática. Essa superrotação atmosférica gera tempestades colossais e ventos que atingem velocidades superiores a 350 km por hora. As nuvens espessas de ácido sulfúrico bloqueiam a luz solar direta, mas o calor fica preso na atmosfera, criando um efeito estufa extremo, elevando a temperatura média para cerca de 460 graus Celsius. O clima de Vênus é um reflexo da sua lenta e invertida rotação. A ausência de um ciclo diurno rápido reduz a circulação natural do calor entre os hemisférios. Isso contribui para o acúmulo de calor e a formação de uma atmosfera superdensa e altamente turbulenta, onde a energia solar é absorvida e redistribuída de maneira complexa. A pressão na superfície é equivalente à pressão encontrada a 1000 metros abaixo do oceano terrestre. Essa pressão esmagadora mantém a atmosfera compacta, impedindo que o calor escape facilmente. A combinação de alta temperatura e pressão cria condições quase infernais onde qualquer sonda enviada enfrenta enormes desafios tecnológicos. As tempestades atmosféricas em Vênus são marcadas por sistemas circulares intensos, com alta velocidade e grande duração. A interação entre a rotação retrógrada e a superrotação atmosférica cria padrões únicos que podem variar em escala desde pequenas turbulências até sistemas globais, alterando a dinâmica climática de maneira profunda. O calor extremo e a pressão intensa causam reações químicas que mantêm a atmosfera carregada de compostos agressivos, como dióxido de carbono e ácido sulfúrico. Essa composição química é diretamente influenciada pelo movimento atmosférico, que redistribui os gases, mantendo o clima do planeta em um estado de equilíbrio instável e violento. A lentidão da rotação do planeta permite que o lado iluminado permaneça exposto ao Sol por longos períodos, intensificando o aquecimento local. Entretanto, a superrotação da atmosfera espalha esse calor rapidamente, criando um contraste entre o que seria um dia estático e uma atmosfera dinâmica e em constante movimento. A rotação invertida cria condições em que o nascer do Sol ocorre no oeste e o pôr no leste, invertendo o ritmo natural observado em outros planetas. Essa inversão altera os padrões de circulação atmosférica e contribui para a complexidade do clima venusiano, onde o calor, a pressão e o movimento se entrelaçam em uma dança eterna e poderosa. Vênus é um exemplo extremo de como a rotação de um planeta pode moldar seu clima e atmosfera. A combinação da rotação retrógrada e a superrotação atmosférica produz um ambiente inóspito e fascinante, um verdadeiro laboratório natural, onde o tempo e o movimento criam condições únicas e desafiadoras para a compreensão humana. O campo magnético de um planeta surge da movimentação de materiais condutores em seu interior, um fenômeno conhecido como dínamo magnético. Esse efeito depende da rotação rápida e da convecção no núcleo metálico, gerando linhas de campo que protegem o planeta do vento solar e partículas carregadas. A Terra possui um campo magnético forte, resultado do giro relativamente rápido e do núcleo líquido em movimento. Esse escudo magnético é fundamental para preservar a atmosfera e a vida, desviando partículas que poderiam danificar a superfície e os sistemas biológicos ao longo de bilhões de anos. Vênus, apesar de ser parecido em tamanho com a Terra, não apresenta um campo magnético detectável. A ausência desse escudo magnético é um mistério ligado à sua rotação extremamente lenta e retrógrada, que não favorece o movimento necessário para gerar o dínamo interno que cria o campo magnético. A rotação lenta de Vênus reduz a força de Coriolis, um efeito que ajuda a organizar o fluxo do ferro fundido no núcleo. Sem essa força, o movimento fluido dentro do núcleo não forma correntes elétricas suficientemente fortes para criar um campo magnético estável e global, resultando em um planeta vulnerável ao vento solar. Outro fator que contribui para essa ausência pode ser a estrutura interna de Vênus. O núcleo pode estar parcialmente sólido ou com menor convecção, limitando a movimentação dos materiais condutores. A combinação dessas condições torna o dínamo magnético ineficaz ou até mesmo inexistente.
A falta de campo magnético implica que o vento solar atua diretamente sobre a atmosfera venusiana. Essa interação pode ter contribuído para a perda gradual de gases mais leves e moldado a composição atmosférica atual, tornando o planeta um ambiente ainda mais extremo e hostil para qualquer forma de vida. Comparando com Mercúrio, que tem um campo magnético fraco apesar de sua rotação lenta, percebe-se que outros processos também podem influenciar a geração magnética. No entanto, em Vênus, a lentidão e o sentido invertido da rotação parecem ser determinantes para a ausência do campo magnético. Sem o campo magnético, as partículas solares atingem diretamente a alta atmosfera, gerando auroras e processos de escape atmosférico. Esse efeito demonstra como a ausência do dínamo influencia o equilíbrio energético e químico do planeta, ampliando o impacto das condições climáticas extremas. O campo magnético é um guardião invisível que protege os planetas. A falta dele em Vênus revela uma conexão profunda entre rotação, estrutura interna e proteção planetária. Essa ausência ajuda a explicar como a dinâmica interna pode definir a habitabilidade e a evolução atmosférica ao longo dos tempos. Vênus, com sua rotação única e ausência de campo magnético, mostra como um planeta pode divergir radicalmente da Terra, apesar de similaridades aparentes. Essa singularidade reforça a complexidade do universo e o papel crucial do movimento interno na preservação da vida e da estabilidade planetária. Terra e Vênus são chamados de planetas irmãos, por suas semelhanças em tamanho, massa e composição. Ambos são mundos rochosos, com atmosferas ricas em dióxido de carbono e posicionados próximos no sistema solar. Apesar dessas afinidades, seus destinos e características são drasticamente distintos, revelando o impacto de processos físicos e atmosféricos. Enquanto a Terra possui uma rotação rápida e regular, Vênus gira lentamente e em sentido retrógrado. Essa diferença no movimento determina o comportamento atmosférico, o clima e até a existência ou ausência de um campo magnético. O giro veloz da Terra gera seu escudo magnético protetor ausente em Vênus. A atmosfera terrestre é composta majoritariamente por nitrogênio e oxigênio, criando condições favoráveis à vida. Em contraste, Vênus tem uma atmosfera densa de dióxido de carbono com nuvens de ácido sulfúrico, gerando um efeito estufa intenso que eleva sua temperatura a níveis infernais, impedindo a presença de água líquida. A pressão na superfície de Vênus é quase 100 vezes maior que na Terra, equivalente a estar a 1000 metros abaixo do oceano terrestre. Esse ambiente de pressão extrema contribui para um clima inóspito e temperaturas elevadas, condições que não permitem o desenvolvimento da vida como conhecemos. O campo magnético da Terra protege sua atmosfera do vento solar, evitando a erosão dos gases essenciais. A ausência desse escudo em Vênus expõe sua atmosfera diretamente às partículas solares, o que pode ter acelerado a perda de elementos leves e influenciado seu clima hostil e sua composição atual. Os ciclos climáticos e geológicos também divergem. A Terra possui estações bem definidas e um ciclo hidrológico ativo, com água em seus 3 estados. Vênus apresenta uma superfície estável e seca, com vulcanismo extenso, mas sem evidências claras de água líquida, o que destaca a complexidade de sua evolução. A interação entre a atmosfera densa e a rotação lenta de Vênus cria ventos intensos que circulam rapidamente em torno do planeta, fenômeno conhecido como superrotação atmosférica. Esse comportamento difere do padrão terrestre, onde ventos e correntes atmosféricas são mais modulados pelo ciclo diurno e sazonal. A história evolutiva desses planetas também seguiu caminhos diferentes. A proximidade de Vênus ao Sol intensificou o aquecimento, acelerando processos que transformaram sua atmosfera e superfície. A Terra, mais afastada, manteve condições estáveis que favoreceram a complexidade biológica e climática. O contraste entre Terra e Vênus é um convite para compreender como pequenas variações iniciais podem gerar resultados divergentes. O que parecia um par de planetas similares
se revela uma lição sobre a fragilidade e a resiliência dos mundos, moldados por forças internas e externas ao longo do tempo. Estudar essas diferenças permite compreender os mecanismos que moldam os planetas e suas condições para abrigar vida. Terra e Vênus, gêmeos em origem, mostram que o destino de um planeta depende da dança delicada entre sua rotação, atmosfera e interação com o Sol, revelando a beleza e complexidade do cosmos. Vênus, o planeta mais brilhante após o Sol e a Lua, sempre fascinou os observadores do céu. Sua presença como estrela da manhã ou da noite foi registrada por antigas civilizações que, sem telescópios, já compreendiam sua periodicidade e importância simbólica. Esses registros iniciais formam a base do entendimento astronômico que evoluiu ao longo dos milênios. Os babilônios, por volta de 1700 anos antes de Cristo, documentaram meticulosamente os movimentos de Vênus. A Tábua de Vênus de Ame-Saduqa, parte da coleção Enuma Anu Enlil, registra o primeiro e último surgimento visível de Vênus ao longo de cerca de 21 anos. Esses dados permitiram identificar ciclos periódicos, como os saros de 18 anos, fundamentais para previsões astronômicas. Na Mesoamérica, os maias desenvolveram um conhecimento astronômico avançado. O Códice de Dresden, por exemplo, contém 6 páginas dedicadas ao ciclo de Vênus, com precisão notável. Eles calcularam o período de Vênus em 584 dias, com um erro de apenas 2 horas, utilizando essas informações para determinar momentos propícios para rituais e decisões políticas. A civilização grega também observou Vênus com atenção. Filósofos como Anaxágoras e Aristóteles discutiram sobre a natureza de Vênus, reconhecendo-o como um planeta e não uma estrela fixa. No entanto, a compreensão detalhada de seus movimentos só foi alcançada com o trabalho de astrônomos posteriores, que aplicaram modelos matemáticos para descrever suas órbitas. Durante a Idade Média, o conhecimento sobre Vênus foi preservado em textos árabes, que traduziram e expandiram os trabalhos gregos. Com o Renascimento, a invenção do telescópio permitiu observações mais precisas. Galileu Galilei, em 1609, foi um dos primeiros a observar as fases de Vênus, evidenciando que ele orbitava o Sol e não a Terra, como se pensava anteriormente. No século XIX, a astronomia moderna avançou com a medição precisa das distâncias planetárias e a análise espectral da luz emitida por Vênus. Essas técnicas revelaram informações sobre sua atmosfera densa e composição química, desafiando as ideias anteriores sobre o planeta e ampliando o entendimento científico. O século XX trouxe missões espaciais que aprofundaram o conhecimento sobre Vênus. As sondas soviéticas Venera, entre 1961 e 1984, enviaram dados sobre sua superfície e atmosfera, confirmando temperaturas extremas e pressão elevada. Características que tornam Vênus um dos ambientes mais inóspitos do Sistema Solar. Atualmente, a observação de Vênus é realizada por telescópios espaciais e sondas interplanetárias. A análise de sua atmosfera, clima e geologia continua a fornecer insights sobre a formação e evolução planetária, além de servir como comparação para estudar a habitabilidade de exoplanetas em outros sistemas estelares. A história da observação de Vênus reflete a evolução do pensamento humano, desde interpretações mitológicas até descobertas científicas. Cada civilização contribuiu com sua perspectiva única, enriquecendo o entendimento coletivo sobre o cosmos e o lugar da Terra nele. Estudar Vênus não é apenas explorar um planeta distante, mas também compreender como a curiosidade humana e a busca por conhecimento transcendem culturas e épocas, unindo-nos na tentativa de decifrar os mistérios do universo. As primeiras missões a alcançar Vênus foram as soviéticas da série Venera, lançadas entre 1961 e 1984. Essas sondas pioneiras realizaram o primeiro pouso bem-sucedido na superfície venusiana, enviando imagens e dados sobre temperatura, pressão e composição atmosférica,
que revolucionaram o conhecimento sobre o planeta. Venera mostrou que Vênus era um mundo de extremos, com temperaturas de mais de 460 graus Celsius e pressões quase 100 vezes maiores que a terrestre. Essa atmosfera densa e quente influenciou diretamente a rotação lenta e o comportamento peculiar do eixo do planeta, temas centrais para compreender sua dinâmica interna. Na década de 1980, a missão americana Magellan usou radar para mapear quase a totalidade da superfície de Vênus. Essas imagens detalhadas revelaram características geológicas impressionantes, como vastos planaltos, grandes vulcões e regiões com falhas. Além de fornecer dados precisos sobre a topografia que influenciam a distribuição de massa e o eixo de rotação. Magellan também ajudou a refinar as medições da rotação de Vênus, confirmando sua lentidão e sentido retrógrado. Essas observações indicam que sua rotação dura cerca de 243 dias terrestres, quase o oposto do movimento comum entre os planetas do Sistema Solar. Um enigma que continua a desafiar os cientistas. Outras missões, como Pioneer Venus e Venus Express, trouxeram informações importantes sobre a atmosfera e os ventos superrotativos, aprofundando o entendimento da interação entre a superfície, a densa atmosfera e o eixo de rotação. Estes dados sugerem que a atmosfera pode exercer forças que afetam o movimento do planeta como um todo. No presente, projetos futuros contemplam sondas que poderão investigar com mais precisão a estrutura interna de Vênus, o que permitirá entender melhor como seu núcleo e manto influenciam a rotação e o eixo do planeta. Essas missões prometem esclarecer se impactos catastróficos ou processos gradativos alteraram seu movimento. Estudos realizados a partir dessas missões mostram que a interação entre a rotação lenta, o eixo inclinado e a densa atmosfera cria fenômenos únicos. A complexidade deste sistema evidencia a necessidade de novas investigações para desvendar como esses fatores se desenvolveram ao longo de bilhões de anos. A combinação das observações históricas com tecnologia moderna reforça a ideia de que Vênus é um laboratório natural para entender a dinâmica planetária, especialmente em planetas com atmosferas espessas e rotações peculiares, influenciando a forma como interpretamos exoplanetas em condições semelhantes. Assim, as sondas soviéticas, americanas e futuras tornam-se pontes entre a curiosidade humana e os mistérios do planeta, cada missão trazendo um pedaço do quebra-cabeça que tenta explicar a origem da rotação invertida e os enigmas do eixo de Vênus. Vênus permanece como um desafio para a ciência contemporânea, e as missões que o visitaram abriram portas para novas perguntas sobre a formação e evolução dos planetas. Entender seu movimento é chave para desvendar histórias ocultas da dinâmica do Sistema Solar. Nos últimos anos, avanços tecnológicos permitiram medições cada vez mais precisas da rotação de Vênus. Utilizando radares potentes, astrônomos conseguiram mapear variações sutis no período de rotação do planeta, revelando que sua velocidade não é constante, mas sofre alterações ao longo do tempo. O uso de observações no infravermelho também ampliou a compreensão do movimento venusiano. Este método permite analisar regiões abaixo das nuvens densas que encobrem o planeta, capturando detalhes da superfície e ajudando a medir a duração do dia com precisão impressionante. Essas técnicas mostraram que o dia venusiano, com 243 dias terrestres, pode variar em até 7 minutos em intervalos de alguns anos. Tais variações, embora pequenas, são significativas para os cientistas que investigam as forças que atuam sobre o planeta. Entre as hipóteses para essas mudanças estão interações complexas entre a atmosfera espessa e a superfície sólida. O atrito e a transferência de momento angular entre estes elementos podem modificar lentamente a rotação, revelando um sistema dinâmico e em constante transformação. Medições realizadas com radares da Terra, como os que utilizam o Observatório de Arecibo e o radiotelescópio de Goldstone, contribuíram para esses avanços, fornecendo dados que indicam flutuações regulares e inesperadas na velocidade de rotação de Vênus.
Os dados infravermelhos de sondas espaciais também complementam essas informações, permitindo a construção de modelos que simulam o comportamento da atmosfera e seu impacto sobre o eixo e a rotação do planeta, unindo diferentes perspectivas em uma visão integrada. O conhecimento das variações na rotação é essencial para entender a evolução de Vênus. Alterações aparentemente pequenas ao longo de milhões de anos podem explicar a atual rotação retrógrada e o eixo incomum, iluminando os processos físicos que moldaram o planeta. Essas descobertas recentes despertam um fascínio renovado pela complexidade de Vênus. O planeta deixa de ser uma esfera estática para revelar um organismo vibrante, cuja dinâmica interna e atmosférica influenciam seu movimento e história cósmica. Continuar a monitorar a rotação e o eixo de Vênus com tecnologias modernas é fundamental para compreender como forças sutis transformam mundos inteiros. Cada dado obtido é uma peça do quebra-cabeça que desvenda os segredos do planeta mais próximo da Terra. Estes avanços científicos indicam que Vênus ainda guarda mistérios profundos e que sua rotação, longe de ser fixa, é um fenômeno vivo que desafia e enriquece o conhecimento humano sobre os planetas e suas complexas interações. A rotação de um planeta é um fator fundamental que molda sua evolução ao longo de bilhões de anos. O movimento giratório influencia não só a dinâmica interna do planeta, mas também sua atmosfera e clima. Compreender esses efeitos é essencial para decifrar como mundos distintos se formam e se desenvolvem. A velocidade e o sentido da rotação interferem diretamente na circulação atmosférica. Em Vênus, a rotação retrógrada e lenta cria um regime climático extremo, diferente do que ocorre na Terra, onde a rotação mais rápida gera ventos e sistemas meteorológicos complexos. A geodinâmica, ou o comportamento do interior planetário, também depende da rotação. Ela influencia a convecção do manto e a geração de campos magnéticos por meio do dínamo. A ausência de um campo magnético em Vênus está ligada à sua rotação peculiar, afetando sua proteção contra o vento solar. O clima e a geologia de um planeta estão interligados com seu eixo e rotação. Alterações nesses elementos podem gerar mudanças drásticas, como variações sazonais, ciclos glaciares e até o surgimento ou desaparecimento de atmosferas, impactando a possibilidade de vida. Extrapolando para além do sistema solar, a rotação é um parâmetro crucial para avaliar exoplanetas. A determinação do sentido e da duração do dia nesses mundos ajuda a prever seu clima, sua geologia e, potencialmente, sua habitabilidade. Planetas que apresentam rotações lentas ou retrógradas podem ter atmosferas espessas e climas extremos como Vênus. Isso alerta para a diversidade dos mundos existentes no universo, mostrando que a Terra é apenas um exemplo em uma vasta gama de possibilidades. A reflexão filosófica sobre a rotação planetária leva a questionar a unicidade dos processos que moldam os planetas. Cada mundo é um conjunto complexo de forças que se equilibram ou colidem, criando histórias singulares no palco cósmico. Essa compreensão amplia a visão humana sobre o universo, instigando um sentimento de humildade e admiração diante da diversidade e complexidade dos planetas. A rotação, um fenômeno aparentemente simples, é uma chave para essa vastidão. Conhecer os efeitos da rotação no desenvolvimento planetário é entender as raízes da existência e do equilíbrio que sustentam sistemas complexos, incluindo a própria Terra, sua geodinâmica, seu clima e sua capacidade de abrigar vida. Assim, o estudo da rotação transcende a física e a astronomia. Ele conecta ciência e filosofia, despertando a curiosidade sobre como os movimentos celestes influenciam o destino dos planetas, incluindo o nosso, em uma dança eterna pelo espaço e pelo tempo. Imaginando Vênus com rotação direta, ou seja, girando no mesmo sentido dos planetas como a Terra, os modelos climáticos sugerem mudanças significativas. A circulação atmosférica seria alterada, promovendo padrões de vento e distribuição de calor diferentes dos observados hoje, o que impactaria a dinâmica climática do planeta. A alteração do sentido da rotação
influenciaria o ciclo dia-noite. O Sol nasceria no leste e se poria no oeste, invertendo completamente o ritmo de exposição solar. Isso poderia modificar o balanço energético e as temperaturas superficiais, influenciando a estabilidade da atmosfera venusiana. Simulações indicam que a rotação direta poderia acelerar a velocidade de giro, reduzindo a duração do dia venusiano. Com dias mais curtos, a atmosfera teria menos tempo para se aquecer localmente, o que poderia criar climas menos extremos e um gradiente térmico diferente. A mudança no sentido da rotação poderia afetar a superrotação atmosférica observada hoje. Ventos intensos que circulam rapidamente ao redor do planeta poderiam se enfraquecer ou se reorganizar, influenciando tempestades e o transporte de calor pelas camadas atmosféricas. No interior de Vênus, a rotação direta poderia favorecer a ativação do efeito dínamo no núcleo líquido. Isso abriria a possibilidade de geração de um campo magnético global, semelhante ao da Terra, oferecendo maior proteção contra partículas solares e influenciando a evolução atmosférica. Um campo magnético gerado pela rotação direta protegeria a atmosfera contra a erosão causada pelo vento solar, o que poderia preservar gases essenciais e evitar o escape de elementos vitais. Isso facilitaria a manutenção de condições climáticas mais estáveis e menos agressivas. Com uma atmosfera protegida, Vênus poderia desenvolver ciclos climáticos mais equilibrados. A combinação entre rotação direta, campo magnético ativo e atmosfera densa criaria condições para climas menos inóspitos, talvez mais próximos de ambientes habitáveis, ainda que extremos. Porém, mesmo com rotação direta, a composição atmosférica de Vênus, rica em dióxido de carbono e com nuvens ácidas, manteria sua característica de planeta quente e hostil. A transformação climática dependeria também de fatores químicos e geológicos, além do movimento rotacional. Essas simulações demonstram como a rotação é um elemento vital na história e no presente de um planeta. Alterar seu sentido muda profundamente a interação entre atmosfera, clima e campo magnético, mostrando a complexidade das forças que moldam mundos celestes. Pensar em Vênus com rotação direta é explorar possibilidades e limites da física planetária. Essa hipótese ajuda a entender como pequenas diferenças no movimento podem gerar destinos planetários radicalmente distintos em termos de clima, geodinâmica e habitabilidade. Vênus apresenta enigmas que desafiam a compreensão atual da ciência planetária. Sua superfície revela sinais de atividade vulcânica recente, mas a ausência de placas tectônicas, como na Terra, intriga os cientistas. Como se deu a evolução geológica desse planeta tão semelhante e, ao mesmo tempo, tão diferente? O passado geológico de Vênus permanece envolto em incertezas. A idade das formações rochosas e a frequência de eventos vulcânicos são difíceis de precisar devido à densa atmosfera que impede observações diretas detalhadas da superfície. Os modelos existentes enfrentam limitações para explicar como Vênus mantém uma atmosfera tão densa e tóxica. A origem e o equilíbrio químico dessa atmosfera, sua relação com processos internos e externos, ainda não são totalmente compreendidos, deixando muitas perguntas abertas. O eixo de rotação invertido é um mistério que se conecta à história geológica do planeta. A causa dessa inversão, se uma colisão catastrófica ou uma evolução gradual, ainda é objeto de debate, evidenciando os limites das teorias propostas até hoje. A ausência de um campo magnético global semelhante ao da Terra também levanta dúvidas. O funcionamento do núcleo interno de Vênus e sua ligação com a rotação e geodinâmica desafiam explicações simples, sugerindo processos complexos ainda não decifrados. O efeito da interação entre a superfície e a densa atmosfera no comportamento da rotação e no clima é outro enigma. A superrotação atmosférica é um fenômeno pouco compreendido, que indica forças sutis atuando em escalas amplas, difíceis de modelar com precisão. Simulações computacionais tentam recriar essas condições, mas a falta de dados diretos limita sua fidelidade.
Isso evidencia a necessidade de novas missões espaciais que possam coletar informações detalhadas sobre a estrutura interna e a superfície venusiana. A compreensão dos eventos que moldaram Vênus pode ajudar a elucidar o destino de planetas semelhantes, incluindo a Terra em um futuro distante. Vênus é um laboratório natural para estudar extremos planetários e os caminhos divergentes que a evolução pode tomar. O mistério que envolve Vênus é um convite constante para a curiosidade e a investigação. A cada avanço, novas perguntas surgem, mostrando que o conhecimento sobre o planeta mais próximo de nós é uma fronteira ainda aberta da ciência moderna. A busca por respostas é um desafio que envolve física, química, geologia e astronomia. Vênus mantém seus segredos guardados, esperando que futuras gerações revelem seus mistérios e ampliem a compreensão sobre os processos que governam mundos além do nosso. Vênus é um planeta que desafia o entendimento com sua rotação invertida e clima extremo. A investigação científica revelou hipóteses como colisões catastróficas, efeitos das marés solares e evolução caótica do eixo. Cada teoria ilumina um aspecto do enigma, mostrando a complexidade desse mundo fascinante. A rotação retrógrada de Vênus é um fenômeno raro, influenciado pela interação entre sua densa atmosfera e forças gravitacionais do Sol. A ausência de campo magnético e as condições atmosféricas extremas ampliam o mistério, indicando processos únicos que diferenciam Vênus da Terra. Comparar Vênus com a Terra revela trajetórias planetárias divergentes. Embora semelhantes em tamanho e composição, seus destinos se afastaram devido a fatores dinâmicos e ambientais, oferecendo uma janela para compreender a fragilidade e a diversidade dos mundos rochosos. O papel das missões espaciais foi fundamental para revelar características do planeta e validar modelos teóricos. Sondas como Venera e Magellan trouxeram dados preciosos, mostrando como a ciência depende da observação direta para decifrar fenômenos tão complexos quanto a rotação venusiana. O enigma de Vênus continua aberto, com perguntas sobre sua história geológica, comportamento atmosférico e geodinâmica interna. Cada resposta encontrada gera novas dúvidas, incentivando pesquisas futuras que possam desvendar os segredos ainda ocultos sob sua densa camada de nuvens. Entender Vênus é crucial para a ciência planetária e para a busca por habitabilidade além da Terra. Ele funciona como um laboratório natural para testar teorias sobre clima, rotação e evolução planetária, ajudando a prever possíveis futuros de nosso próprio planeta e de exoplanetas distantes. O conhecimento acumulado sobre Vênus enriquece nossa visão do sistema solar e amplia a compreensão dos processos que moldam os corpos celestes. A complexidade do planeta revela que o caminho da ciência é um contínuo diálogo entre teoria, observação e imaginação. O enigma do eixo de rotação invertido é um convite à reflexão sobre os mistérios do cosmos. Cada descoberta é um passo na longa jornada para decifrar os segredos do universo, mostrando que o desconhecido está sempre próximo, esperando para ser explorado. Obrigado por acompanhar essa jornada pelo enigma de Vênus. Que o desejo por conhecimento continue a guiar nossa exploração e compreensão dos mundos que nos cercam. Até a próxima descoberta, onde novas histórias do cosmos nos aguardam.